Expressões monômias ou monomiais, né? Ou simplesmente monômios, tá? São representadas por um produto de números quaisquer, todos ou impares com representação literal, ok? Temos alguns exemplos aqui de alguns monômios. Menos 2x ao quadrado, 6m ao quadrado n, m vezes menos 3 sobre 2 vezes e a quarta, 3x ao quadrado sobre y ao quadrado. Percebam que, que os monômios são formados então por produto, né, de números quaisquer, de que forma? De forma que todos ou em partes apresentam uma representação literal. No caso desse monômio, a representação literal aqui é mz a quarta. Desse monômio, a representação decimal, a representação literal é x, ok? Bom, utilizando as propriedades que a gente já viu até agora, como de potências e até mesmo as de números reais, nós conseguimos simplificar certos monômios. Por exemplo, né, vamos tomar esse monômio aqui, y vezes 3 sobre 2, menos 3 sobre 2, vezes x, vezes x, vezes 10 vezes y. Utilizando as propriedades que a gente já conhece de potências, eu posso simplificar essa expressão, né? No caso, né, de uma forma mais padronizada, eu consigo, nós trabalhamos, né, nos monômios com a parte numérica sempre começando, sempre no início da expressão, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou agrupar aqui, ó, menos 3 sobre 2 e 10. Detalhe, né? Isso aqui tudo é um produto, ok? É a própria definição lá de monômios, ok? Então, vou agrupá-los aqui, ó, menos 3 sobre 2 vezes 10. Olha, eu tenho aqui, ó, produto de y vezes y vezes y. Pelas propriedades da potência que nós já estudamos, isso aqui é y ao cubo. Tem aqui o produto, ó, de x e x. Pelas propriedades das potências que nós já estudamos, isso é x ao quadrado, né? Então, multiplicando aqui, ó, menos 3 sobre 2 vezes 10, nós temos menos 30 sobre 2. Então, o resultado aqui desse produto me dá esse monômio, ó, menos 15 y ao cubo x ao quadrado. Ok? Bom, então todo monômio na forma reduzida é o produto entre um único fator constante, seguido de um ou mais fatores variáveis. Ok? Então, na forma reduzida, ó, o monômio ele possui um fator constante, a parte numérica, seguida por um ou mais aqui, fatores variáveis, né? Que representam, no caso, a parte literal. Bom, nesse exemplo aqui nós temos o sinal do monômio, no caso negativo. Eu vou chamar aqui a parte numérica de coeficiente. Então, o coeficiente aqui no caso é menos 15. E eu vou chamar aqui y ao cubo x ao quadrado de variável ou parte literal. Aí depende aí da obra que a gente está adotando. Então, variável ou parte integral, qualquer uma está correta. O detalhe é o seguinte, né? Os expoentes devem sempre ser números inteiros dos monômios, ok? Então, os expoentes sempre devem ser números inteiros. E uma coisa, né, que eu coloquei aqui no cantinho, que costuma se confundir bastante, é a questão do grau de um monômio, ok? O grau de um monômio, para eu descobrir o grau de um monômio, opa, peraí, deixa eu arrumar aqui. Eu preciso somar os seus expoentes, tá? Isso é uma coisa que se confunde muito no ensino fundamental e no ensino médio também, quando vai trabalhar com o grau do monômio. Porque geralmente os estudantes olham a parte literal que tem o maior expoente e falam, ah, não, o grau é 3. Mas na verdade nós precisamos somar todos os expoentes. Então, nesse caso aqui desse exemplo, o grau desse monômio eu vou estar somando 3 mais 2, que é o expoente de toda a parte literal. Então, 3 mais 2, 5. O grau desse monômio é 5, ok? Outra coisa é que monômios semelhantes são aqueles que possuem a mesma parte literal. Tá? O que isso significa? Significa que são esses monômios semelhantes que nós podemos realizar algumas operações. Por isso é importante compreender bem essa questão. Então, nós temos aqui, ó, como exemplo, ó, esses 3 monômios aqui,
4 ao quadrado b, menos 3 ao quadrado b e meio ao quadrado b, eles são monômios semelhantes. Percebam que a parte literal deles é idêntico, né? Eles possuem a mesma parte literal. Por outro lado, ó, esses dois monômios aqui, 4 ao quadrado b e 6ab ao quadrado, eles não são monômios semelhantes, porque embora eles tenham como parte literal, né, tanto a quanto b, mas percebam que eles não são idênticos. Ó, aqui é a ao quadrado b e aqui é ab ao quadrado. E fica bem óbvio isso, porque a ao quadrado, se a gente for transformar num produto, a gente tem aqui a vezes a, ok? Então esse monômio seria 4aab. Por outro lado, esse monômio aqui seria 6abb. Percebam que a parte literal é diferente, tá bom? Então, para ser monômios semelhantes, eles têm que ter a mesma parte literal, ok? Bom, dito tudo isso, agora nós vamos ver que é possível estar operando com monômios, tá? É óbvio que para eu estar operando com esses monômios, eles têm que ser semelhantes, tá? Vamos começar primeiro com a soma ou subtração. As mesmas regras que a gente viu, né, a respeito de soma e subtração dos números reais, nós podemos pensar aqui agora para o caso dos monômios. Então, eu tenho aqui essa expressão com 3 monômios. 6ab mais 7ab mais menos 8ab. Percebam que eles têm a mesma parte literal. Então, isso me permite colocar o ab, ó, em evidência. Quando eu coloco o AB em evidência, percebam que sobrou essa soma aqui no parênteses, ó, 6 mais 7 menos 8, que resulta em 5. Então, o resultado dessa soma é 5AB. Mas percebam, eu consigo fazer essa operação porque, como eles têm a mesma parte literal, eu posso pôr aqui a parte numérica em evidência. Tá? Aqui da mesma forma, ó. Eu tenho agora aqui esses monômios. Percebam que tem um monômio aqui, ó, que é o 5x, menos 5xy, que ele não tem a mesma parte literal que os outros dois, tá? Então, com esse monômio eu não consigo fazer nada. Vocês vão ver aqui na frente, ó. Percebam, então, que o 4a ao quadrado x e o menos 3a ao quadrado x, nós podemos agrupá-los aqui e colocar o a ao quadrado x em evidência, ó. Então, 4 menos 3 vai resultar em 1, né? 1 ao quadrado x. E como esse cara aqui, ele não é semelhante, né? A parte literal dele é diferente, não tem o que se fazer. Então, o resultado aqui dessa expressão seria a ao quadrado x menos 5xy. Aí você já pode estar se perguntando, mas eu tenho que colocar em evidência toda vez, professor? Não, não precisa. Eu só estou fazendo esse processo para você entender por que eu consigo realizar soma e subtração com monômios, desde que eles tenham a mesma parte literal, tá? Um detalhe importante, né, que até anotei aqui, a soma ou a diferença de monômios nem sempre é monômio, ok? Então, a soma ou a diferença, né, de monômios nem sempre é monômio, ok? Bom, vamos ver agora a questão do produto e quociente. Eu também posso estar realizando multiplicação e divisão entre monômios, tá? Vamos começar com um exemplo que é mais fácil. O que vai nos ajudar aqui é que, nesse caso, nós não precisamos ter a mesma parte literal para estar operando, né, por monômios. No caso anterior, para somar ou subtrair monômios, nós precisávamos ter a mesma parte literal, ok? Vocês viram que a gente colocou em evidência e tal. No caso do produto quociente, isso não é preciso. Por quê? Por conta do que a gente já conhece, né, das operações envolvendo potência, tá? Então, ó, o produto desses dois monômios aqui, ó, eu consigo utilizar o que a gente já sabe da questão de potências e dos próprios números reais, né, de produto de números reais, e realizar esse produto. Então, no caso, ó, 5ab ao cubo vezes menos 2abx, o que nós vamos fazer? Ó, vou fazer aqui, ó, coeficiente com coeficiente, o produto de coeficiente com coeficiente, tá aqui, ó, 5 vezes menos 2, e vou fazer o produto da parte literal, das partes literais iguais. Então, vou fazer o produto, ó, de A com A, B ao cubo com B, e X não tem com quem eu multiplicar, ok? Realizando o produto, ó, A vezes A ao quadrado, B ao cubo vezes B, B à quarta, e X continua X. Então, o resultado desse cara
é menos 10a ao quadrado b à quarta, ok? Da mesma forma, para a questão da divisão, tá? Eu tenho aqui, do quociente, né, perdão. Eu tenho aqui 6a ao quadrado bz sobre 12a ao cubo bz à quarta y. Veja, eu tenho aqui um quociente entre dois monômios, tá? Nós vamos usar as mesmas regras que a gente viu para as potências, tá? Aí cada um utiliza uma estratégia. Por exemplo, ó, vamos aqui separar como produtos de frações, né? Agrupando a parte literal e os coeficientes. Então, ó, 6 sobre 12, 6 sobre 12. Ao quadrado ao cubo, ó, ao quadrado ao cubo. B sobre B, z sobre z à quarta e 1 sobre y. Por que 1 sobre y? Porque 1 aqui é o elemento neutro, né, da multiplicação, então é como se 1 estivesse, sempre está multiplicando toda essa expressão, né, que ele não altera o resultado. Utilizando aqui as propriedades das potências, né, 6 sobre 12 é meio, ó, o quadrado dividido por a ao cubo, lembra, né? A gente subtrai os expoentes. Então, 2 menos 3 menos 1. Né? Nós subtraímos aqui os expoentes. Ó. Então, a ao cubo sobre a ao quadrado sobre a ao cubo, a menos 1. B sobre B vai ficar, a gente subtrai os expoentes, né? Vai ficar b elevado a 1 menos 1, que é b elevado a 0. E b elevado a 0 é 1, ok? Z sobre z à quarta vai ficar z sobre 1 menos 4, ok? 1 menos 4 menos 3. E 1 sobre y, a gente já pode... seria z elevado a 0 aqui no y elevado a 0 aqui. Então, y elevado a 0 sobre y elevado a 1 fica 0 menos 1, y a menos 1. Acertando aqui os expoentes, a gente chega que esse quociente me dá 1 sobre 2az ao cubo y. Uma questão, né, é que, diferentemente lá da soma e da diferença, que nem sempre me dá um monômio, o produto ou quociente entre dois monômios vai ser sempre um monômio. Ok? Bom, conhecendo agora um pouquinho sobre os monômios, nós conseguimos entender um pouco sobre as expressões polinomiais, ou simplesmente polinômio, ok? Então, toda expressão literal que se constitui como uma soma de monômios vai se chamar de expressão polinômia, ou simplesmente uma expressão polinomial, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho a soma de dois monômios, menos AB mais 4x. Perceba que eu não consigo mais mexer nessa expressão, né? Não tem como eu juntar esses dois monômios, tá? Aqui eu tenho 3x² mais 7am mais 3. E aqui eu tenho 1 sobre 2a mais bx menos 0,8x mais 10bx. Então, sempre que eu tenho, né, uma soma de monômios, essa soma vai estar se chamando expressão polinomial ou polinômio, tá? Aqui no caso, ó, como eu tenho essa expressão polinomial é formada por dois monômios, a gente pode falar que é um binômio. Aqui, ó, essa expressão polinomial, ela tem 3 monômios, eu posso chamar ela de trinômio. Né? E aqui no caso, mais do que 3, posso estar chamando de polinômio. Tá? Um detalhe muito importante, que é em relação ao grau de uma expressão polinomial. Tá? Ela vai ser dada pelo seu termo de maior grau. Tá? Ou seja, ela vai ser dada pelo seu termo de maior grau, ou pelo monômio que possui o maior grau. Tá? Pegando aqui como exemplo, ó, esse polinômio, ó, 3x à quinta mais 3x² y mais 7x ao cubo y à quarta, perceba o seguinte, ó, vamos olhar aqui termo a termo. O primeiro, ó, o grau desse termo aqui, desse monômio, é grau 5, certo? Desse outro cara aqui, ó, lembra que a gente viu um pouquinho atrás, que eu vou somar aqui os expoentes? Então, 2 daqui com 1, que é o expoente aqui do y, isso aqui tem grau 3, tá? E esse outro termo, ele tem grau x ao cubo y à quarta, eu vou somar aqui, ele tem grau 7. Então, qual é o grau desse polinômio aqui, ó, dessa expressão polinomial? O grau é 7, tá? Eu sempre vou olhar para aquele termo que tem a maior parte. Ok? Vamos ver agora como que eu opero com expressões polinomiais, né? Como que eu opero com expressões polinomiais? Vamos começar pela soma e a diferença. Acho melhor a gente começar por exemplo, que é acho que a forma mais prática de se entender. Então, eu tenho aqui, ó,
esse polinômio, menos 7a mais 2bx mais 1, somando com esse outro polinômio aqui. 3 menos 9bx menos 2m mais a. Primeiro passo, pessoal, quando nós temos esse tipo de operação aqui, o primeiro passo é eliminar os parentes, tá? Então, vamos eliminar os parentes do primeiro termo, né? Então, aqui no caso, é só eliminar o parênteses, eu não preciso fazer nenhum, entre aspas, né, jogo do sinal. Agora, aqui nesse outro caso, ó, eu estou somando, né, eu quero o termo positivo desses caras. Então, o termo positivo de 3, 3. Eu quero o termo positivo aqui de menos 9bx. Então, positivo daqui com negativo, negativo, menos 9bx. Quer dizer, eu não quero o oposto dessa expressão aqui, ó. Por isso que é importante fazer o jogo dos sinais lá que a gente aprende. Porque se aqui ao invés de mais fosse menos, eu queria o oposto dessa expressão toda. Aí nós temos que inverter o sinal de todos, né? Como aqui no caso a gente não quer, basta simplesmente eliminar os parênteses, né? Ou aquele famoso que você aprendeu lá no ensino fundamental, jogo dos sinais, né? Bem entre aspas, tá bom? Bom, feito isso, o segundo passo, né, eliminando os parênteses, o segundo passo é somar aqueles monômios que são semelhantes, tá? Então perceba, ó, eu tenho aqui, ó, menos 7a e o a, né, que são monômios semelhantes. Então, menos 7a com a, menos 6a. Eu tenho aqui, ó, 2bx, eu tenho aqui menos 9bx. De novo, são monômios que têm termos semelhantes. Então, menos 7bx. 2 menos 9, menos 7bx. Eu tenho 1 e o 3 aqui, e dá 4. E eu tenho o menos 2m, que não tem com quem somar, né? Então, a soma desses dois polinômios me resulta nesse polinômio aqui. Menos 6a menos 7bx mais 4 menos 2m. Ok? Agora, mais um exemplo. Eu tenho esse monômio aqui menos esse monômio aqui. Veja, esse exemplo vai cair naquilo que eu falei, né? O primeiro passo é eliminar os parênteses. Aqui não tem nenhum segredo. Então, não tem nada que a gente que dê problema. Aqui no caso, ele está falando, né? Que é como se eu estivesse fazendo a soma, como se eu pegasse esse cara mais o oposto de todo esse cara aqui. Ok? Então, quem é o oposto desse cara? É isso que é o jogo dos sinais que nós aprendemos lá no ensino fundamental, né? Eu quero, na verdade, o oposto de toda essa expressão aqui, ó, quando eu elimino parênteses. Então, vamos lá. O oposto de menos 2xy ao cubo mais 2xy ao cubo. O oposto de 5ax menos 5ax. O oposto de menos 2 dá 2. Né? Então, esse é o jogo do sinal que você tanto fazia lá no ensino fundamental e médio. Tá? Então, o próximo passo é somar os monômios semelhantes. Então, nós vamos somar aqui, ó, os monômios semelhantes. Resulta aqui em 2a. Tem menos 12xy ao cubo com 2xy ao cubo. Menos 10xy ao cubo. 5 mais 2, 7. Então, a subtração aqui no caso desses dois polinômios me resultou nesse polinômio. Ok? Vamos ver agora a questão do produto e do quociente, certo? Para estar trabalhando com um produto entre dois polinômios, ou um monômio e um polinômio, um binômio e um polinômio, enfim, nós vamos usar uma propriedade já conhecida, né? Nós já conhecemos ela aí ao longo do curso, que é a propriedade distributiva, tá? Então, se eu tenho aqui o produto entre menos 2ax com esse polinômio aqui, veja, um produto de um monômio com um polinômio, ok? Olha a importância dos parênteses, tá, pessoal? É muito importante a gente estar trabalhando com os parênteses. O que eu vou fazer? Eu vou usar a propriedade distributiva, tá? Que nós já conhecemos lá quando nós trabalhamos com conjuntos numéricos. Então, a propriedade distributiva vai dizer o quê? Esse elemento, esse cara aqui, vai ser multiplicado com todos os elementos da expressão que está entre parênteses, tá? Então, no primeiro caso, eu fiz a flechinha aqui, né? Isso aqui que todo professor lá no ensino fundamental e médio costuma fazer. A gente faz a flechinha, né? Para não esquecer. Porque ainda esse polinômio é pequeno, às vezes é um polinômio muito grande, né? Enfim. Então, no primeiro caso, ó, eu vou fazer menos 2ax produto, né? De menos 2ax e 4 ao quadrado. Tá aqui. Depois eu vou fazer o produto de menos 2ax com menos 5x. Tá aqui. E eu vou fazer o produto de menos 2ax com 3. Ó, tá aqui. Então, agora o que eu tenho? Ó, eu tenho aqui produtos de
nesse caso, né, de monômios, tá? Então, fazendo o primeiro produto aqui, ó, menos 2 vezes 4, menos 8. Ax vezes a ao quadrado, a ao cubo x. No próximo produto, ó, menos 2ax vezes menos 5x, ó, menos 2 vezes menos 5, mais 10. Ax vezes x dá ax quadrado. E no último produto aqui, menos 2 vezes 3, menos 6, ax vezes 1, ax. Então, o produto desse monômio por esse polinômio me resultou aqui nesse outro polinômio, tá? Ah, professor, tem como simplificar? Calma, isso nós vamos ver depois, tá bom? Bom, existe aí um dispositivo prático. Na verdade, eu não sei se é muito prático, né? Então, você pode... É semelhante com o que a gente faz quando a gente faz manualmente lá um produto, né? Eu posso montar, entre aspas, aqui a continha, né? Não sei até que ponto isso é prático, tá? Em alguns casos funciona, né? Acho que é muito melhor você montar aqui esse dispositivo do que você montar, fazer as flechinhas, fazer um por um, né? Com o tempo, o que acontece é que a gente vai fazendo de cabeça algumas operações, né? Mas você também pode usar esse dispositivo prático, porque ajuda a gente a não cometer erro, né? Então, é semelhantemente o que a gente faz quando está fazendo, arma um produto, né? Então, eu quero fazer, por exemplo, 127 vezes 12. Você arma continha, né? Todo mundo faz isso, né? Então, você pode usar algo semelhante aqui também, tá? Então, olha lá. Então, montei aqui o dispositivo prático. Vou estar fazendo, ó, menos 2ax vezes 3, menos 6ax. Menos 2ax vezes menos 5x, mais 10 ax quadrado. Menos 2ax vezes 4a ao quadrado, menos 8 ao quadrado x, né? Então, esse já me dá o resultado dessa multiplicação, tá bom? Bom, e quando eu tenho... Aqui no caso, né, nós vimos um exemplo, era um monômio por um polinômio, e quando eu tenho, assim, um produto de dois polinômios, né? Você pode dizer assim, professor, vai virar uma bagunça de flecha, né? Imagina, ó, a gente tem que usar a propriedade distributiva, certo? Então, vou ter que fazer aqui, ó, o 5x multiplicando todos os caras no outro polinômio. O menos 3 multiplicando todos os caras. O A multiplicando todos os caras, né? Então, vira aquela confusão de flechinha. Uma possibilidade, né, para melhorar aí para você, é você chamar esse primeiro elemento aqui de n. Pode chamar esse primeiro termo aqui do produto, né, esse polinômio, de n. Então, essa expressão seria, na verdade, n que multiplica menos 4a mais 7ax menos 2. Né? E aí, volta aqui, ó, no caso de um monômio por um polinômio. Né? Então, você vai fazer a distributiva. Ó. Então, n que multiplica esse cara está aqui. N que multiplica esse cara está aqui. N que multiplica esse cara está aqui. Né? Então, aí eu tenho um polinômio. Claro que agora o que eu faço? Eu vou trocar o n pelo polinômio. Então, eu vou cair aqui de novo, ó, em 3 mais 3 produtos de monômio por polinômio. Então, vou fazendo a operação. Então, vou fazer aqui primeiro, depois aqui, né? E vai me resultar toda essa linha enorme aqui, né? E fazendo aí agora as operações, por quê? Eu tenho que ver o que dá para juntar. Ó. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, menos 20ax, eu posso juntar aqui com menos 21ax, porque são monômios de parte literal semelhante, né? Então, menos 20ax menos 21ax, menos 41ax. Ó, posso juntar aqui também, ó, o 12a com o menos 2a, ok? Ela me dá 10a e assim por diante. Então, depois que eu faço todo esse processo, né, aplica distributivo em tudo, eu tenho que ver quais elementos eu consigo estar agrupando, né? E é óbvio, né, assim como nós fizemos esse dispositivo prático, né, quando é um polinômio por um monômio, ele é prático mesmo, né? Eu também posso pensar num dispositivo prático para esse produto de polinômios por monômio. Eu considero prático desde que você entenda de que você sempre tem que colocar embaixo, um termo embaixo do outro, aqueles que têm a mesma parte literal. Se você sempre fazer isso, esse dispositivo é muito mais prático, né? Então, por exemplo, você coloca aqui na linha de cima primeiro polinômio e na linha de baixo o segundo polinômio. Aí você começa, ó, da direita para a esquerda, ou tanto faz, né? Vamos começar aqui da direita para a esquerda, ó. Pegar aqui, ó, 5x vezes menos 4a menos 20a.
5x vezes 7ax mais 35ax². 5x vezes menos 2, menos 10x. Beleza. Parto para o próximo. Vou pegar aqui, ó. Menos 3 vezes menos 4a. O que eu vou fazer? Como o resultado disso vai me dar 12a, não tem essa parte literal aqui, eu vou colocar ele, ó. Tá vendo que eu coloquei ele aqui mais à esquerda da primeira expressão? Para não ter problema de eu juntar depois termos semelhantes diferentes, tá? Menos 3 vezes 7ax, menos 21ax. Ó, percebam que eu coloquei aqui embaixo do 20ax, porque ele tem a mesma parte semelhante. Menos 3 vezes menos 2 deu 6, tá? Mesma coisa aqui fazendo com o a. Coloca embaixo, ó, só aqueles que têm a mesma parte literal. E aí é só eu somar direto. Ó. Então, de fato, ele é mais prático do que fazer todo esse trambolho aqui que a gente viu na parte de trás, tá bom? Bom, olha, pessoal, o último exemplo, o que o vídeo já está estourando aí, nossa, era para ser um vídeo de 15 minutos, já está dando 26 minutos. Eu tenho, no caso aqui, ó, um quociente entre um polinômio e um monômio, tá? O mais prático a se fazer é separá-los, né, em 3 frações aqui no caso. Ó. Porque aí eu utilizo as regras da potência, que a gente já conhece, e faz a simplificação. Então, esse polinômio aqui, dividido por esse monômio, eu posso transformar ele em 3 frações. Né? A gente viu lá no conjunto dos racionais que isso pode ser feito. Aí aqui basta empregar as regras de potência. Então, ó, 9a² b sobre 3a, 9 dividido por 3, 3. A ao quadrado sobre A dá A. B dividido por 1 dá B. Aqui, ó, menos 12 sobre 3, menos 4. A sobre A dá 1, x sobre 1, x. Né? E 6a² sobre 3a, 6 sobre 3, 2. A² sobre A ao cubo. Né? Subtrai os expoentes. Certo, pessoal? Então, é isso. E a gente se vê no próximo vídeo.